Quer saber como a inteligência artificial pode afetar o seu negócio? Acompanhe o episódio do Fecha a Conta de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Fecha a Conta. Estou aqui com o Anderson Souza e a Isabela Miranda. Olha só que maravilha, nós estamos aqui hoje para falar sobre inteligência artificial. Muito bem-vindos a esse episódio. Estamos trazendo um super convidado hoje de peso que conhece contabilidade e gestão como ninguém. Roberto Dias Duarte, mais conhecido para os íntimos RDD. Roberto, eu não sei nem como descrever ele direito de tanta coisa que ele é. Consultor, palestrante, gestor, inovador. Ele faz palestras no Brasil e no mundo, mais conhecido também como o homem que descobre o próximo passo da contabilidade. O que vai acontecer amanhã. É um guru da contabilidade. Essa é a bondade de vocês todos, né? Não, é porque eu ia falar da galáxia, mas eu deixei só do mundo, do universo. Do universo. Então. Muito bem-vindo, muito bom, muito prazer recebê-lo aqui, Roberto. A satisfação é toda minha. Eu realmente fico muito feliz, né, de participar aqui com vocês e estou à disposição para contribuir no que for possível. Ô Roberto, me disseram que tu estudou muito o SPED antes mesmo dele desistir ali, quase que ninguém sabia, tu estava sabendo do SPED. E a inteligência artificial, tá por dentro já do assunto também? Um pouquinho, sim. Eu tenho aplicado, né? Eu tenho hábito, eu tenho uma premissa básica na minha vida. Eu não falo nada que eu não tenha feito antes. Então, não busco. E foi assim, a gente estava conversando anteriormente, né, sobre o SPED. Aquela história do SPED contábil, eu fiz para minha empresa, entreguei e depois eu fui. Ele fez o SPED para a empresa dele quando não era obrigado. Não, imagina uma coisa dessa? Ele fez o SPED quando não tinha manual. Ele validou o SPED sem ter manual. Acho que foi ele que fez o manual depois, né? Apontando as inconsistências todas. Então, o que ele falar hoje eu acredito. Verdade. Mas para começar o nosso assunto hoje aqui, Roberto, a gente viu uma movimentação no mercado muito grande, principalmente com a chegada do ChatGPT aí, né? Que foi uma tecnologia que realmente surpreendeu, porque começa a conversar contigo, a ter uma interpretação de texto, a fazer coisas que nós não estávamos... O máximo que a gente estava acostumado ali era com uma Alexa ali, que tu fazia umas perguntas, ela te respondia, né? Aí quando chegou o ChatGPT, movimentou muito o mercado e outras plataformas começaram a surgir, tanto de inteligência de imagem, né? De manipulação de imagem, como de texto, de voz, de vídeos. Hoje, acho que a gente está num momento de nascimento disso, que inclusive tiveram polêmicas de até travar a inteligência artificial, porque pode dominar rapidamente o mundo, e a gente já pensa naqueles filmes de fim do universo, que agora nós estamos dominados pelos robôs e tudo isso, né? Pela minha ideia, eu já lembro do Jacksons, né? Não, mas daí é porque tu tá pela tua idade, tu quer dizer, né? Tu lembra, ele tá denunciando, gente. Aqui é mais perto, a Skynet, né? Exterminador do Futuro, né? Mais perto, calma, Anderson. Mas eu queria perguntar pra ti, Roberto, como é que tu enxerga isso, essa movimentação, e é pra tudo isso ou não, né? Então, no campo prático, o que está acontecendo vou fazer uma retrospectiva aqui. Gutenberg, imprensa, Idade Média. Quando Gutenberg inventou a imprensa, houve uma mudança profunda na sociedade. Profunda com força. Porque até então, naquele momento, os livros eram feitos nos mosteiros, por monges. Era algo extremamente caro, extremamente difícil, concentrado, e pouca gente tinha acesso a esse tipo de informação, a qualquer tipo de informação. Por isso que a maioria da população, inclusive, era analfabeta. Quando Gutenberg trouxe a imprensa, ele popularizou tanto o conhecimento que houve uma ruptura na instituição mais poderosa naquele momento, que é a própria igreja, né? Porque a partir do momento em que as pessoas puderam ter acesso à Bíblia, começaram a ocorrer interpretações diferentes e houve uma democratização profunda do saber, do conhecimento, né? O que nós estamos vivendo é mais ou menos isso hoje. É uma ruptura profunda na sociedade, na forma com que a gente entende a produção, geração e distribuição do conhecimento. Gutenberg, até então, imagina o seguinte, até pouco tempo atrás a gente tinha máquina de escrever, grande mudança tecnológica, né? Do manuscrito para a máquina de escrever, uma mudança simples. Depois veio o computador, que nada mais é do que uma máquina de escrever digital. Não houve uma revolução propriamente dita. Com a internet, a gente começou a ter a distribuição de informação. E agora, ao invés de digitar letras para formar palavras, para formar frases, textos e conhecimento, a gente digita ideias em um contexto, com situações, com objetivos, e aí você tem o conhecimento produzido. Tem muita gente usando mecanismos de inteligência artificial generativa,
mal usado, muito mal usado, usando de forma bastante, até, com perdão da palavra, estúpida, brincando com a coisa. E não é, o negócio é extremamente sério, é extremamente poderoso. Eu uso da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. E para você ter ideia, o CPA, a ICPA, né, que é como se fosse o CFC nos Estados Unidos, eles fizeram um teste e com o ChatGPT 3.5 ele não passou no teste da ICPA, mas o 4.0 passou. E eu fiz esse teste aqui no Brasil, só que eu não vou contar. Meteu a prova do CFC lá pra ver se ele passava. Não é possível, ele passava, certo? Cara, mas isso, assim, a gente fica animado, ao mesmo tempo você fica receoso com toda essa informação que chega, né? E eu lembro que a contabilidade, pela história que eu estou na contabilidade, eu já vi ela morrer umas 20 vezes pelo que as pessoas falam, né? Tudo que vai mudar, isso, né, vai morrer, vai perder, a contabilidade acabou. Isso é uma verdade, só um parênteses do que tu tá falando, porque os estudantes, tu sabe que tá caindo muito o número de novos estudantes da área de ciências contábeis. E uma boa parte disso é esse medo da profissão não existir mais. Até acho que é um bom ponto. Isso me perguntou toda hora. Tu acha que vai? Pô, mas a inteligência artificial agora vai dominar e o contador vai acabar e tal, né? Exatamente. Então, isso tem muito a ver disso. Cara, que eu tô falando. tem muito. E agora nós entramos numa outra era que a contabilidade vai acabar, né? Como que você vê os benefícios dessa inteligência artificial no nosso mundo contábil? Assim, eu não conheço pessoalmente ninguém que fale que a contabilidade vai acabar e os estudos que tem sobre esse assunto não dizem dessa forma. Eles não falam assim. Eu vou te apresentar uma pessoa lá das redes sociais que fala as 10 profissões vão acabar, daí eu te mando o link depois pra tu falar com ele. Assim, rede social tem gente que fala tudo. Exatamente. Né? Mas o embasamento é zero, né? Até pra exemplificar um pouquinho mais, assim... Tem gente que fala tudo. Agora, eu quero saber quem que estudou, quem leu, com que base ele está falando isso. Porque... Nós vamos citar, por exemplo, até no público mesmo, que é o profissional hoje, né? A pessoa que está buscando ali a profissão, ela já tem esse medo, porque ela viu uma matéria que vai acabar as profissões, advogados, contadores, tudo mais, daí não vai deixar de existir. Então, isso traz para nós que estamos aqui já há algum tempo, sabemos que isso é uma nova fase. É uma mudança, uma adaptação. Agora, para essa galera que está chegando ou que ainda não desenvolveu uma maturidade para uma inteligência artificial, talvez não consiga enxergar esse benefício. Vocês colocaram vários assuntos aí que são complexos, tá? Não tem resposta simples. Esse mês... Você está aqui, rapaz. Esse mês, a ICPA também criou um grupo de trabalho, uma força-tarefa para poder entender esse tema lá nos Estados Unidos. E no Reino Unido também. Tá? A dificuldade não só em formação acadêmica de profissionais da contabilidade, como também de vinculação às instituições, porque são opcionais, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Você não é obrigado a se filiar ao conselho deles. É opcional. E isso tem diminuído. Assim como a adesão a cursos de graduação em ciências contábeis. Mas, primeiro, ninguém chegou a uma causa real. Segundo, a fuga de estudantes de graduação é um fenômeno em praticamente todas as profissões. Em praticamente todas as profissões. Não é só na Pelo contabilidade. modelo institucional de graduação, tu acha? Aí o povo vai brigar comigo, né? Na realidade, tem poucas instituições de ensino no mundo, não é só no Brasil, que entenderam o que está acontecendo, né? Que não adianta o professor chegar na frente, né, e começar a escrever no quadro, tem alguns ainda que fazem isso, ou no PowerPoint, e começar a falar coisa. Isso não existe mais. O YouTube vai ensinar para ele muito mais coisa que o professor. O método de ensino mais eficiente não nasceu, tem mais de 2.000 anos, não nasceu agora, é o socrático. Você entrega um conteúdo para a pessoa, ela lê, aprende e vamos debater sobre o assunto. E isso funciona. Isso sempre funcionou e com inteligência artificial, o quadro ou PowerPoint vai funcionar do mesmo jeito. Então você promove a discussão, o desenvolvimento intelectual, a capacidade cognitiva de resolver problemas que as pessoas têm. Sim, mas tu acha que essa geração não consegue submeter mais esse método e que outros conseguiram? Jamais. Né? É revolução industrial. O pessoal... cara, desculpa. Mas na revolução industrial o pessoal tinha que ser adestrado a apertar parafuso. Como nos escritórios o pessoal era adestrado a CFLP, NCM, etc, etc. E acabou com tecnologia, não precisa mais disso. Você tem que saber fazer as perguntas certas.
E não apertar parafuso certo. O parafuso vai ser apertado, já está sendo apertado. E o pessoal de marketing também está caindo nessa, o pessoal de redação está caindo nessa, porque o importante não é saber aonde que vai a crase. Ou se eu vou fazer uma mesóclise aqui, né? Isso não interessa. Interessa é texto bom, conteúdo bom, tem que ter uma ideia boa, tem que ter uma pergunta boa. Exemplo, hoje no meu blog, a cada interação que eu tenho com um cliente, eu respondo uma pergunta para ele, que sempre foi assim, na época do SPED também, e publico no meu blog, que aí eu ensino muita gente, ajudo muita gente. Agora, 100% dos meus textos desde maio, 100% das minhas mensagens de WhatsApp, dos meus e-mails, são feitos com inteligência artificial. Mas eu aposto com qualquer pessoa que estiver aqui. Ninguém consegue fazer igual a mim. Por quê? Porque é a pergunta que eu faço, com o contexto que eu coloco, com o estilo que eu coloco, e a cada dia eu estou melhorando o meu prompt, né? É aquela história de engenharia de prompt que o pessoal está falando muito aí. Sim. É você criar o seu estilo de fazer a pergunta e, na prática, esses mecanismos, ChatGPT e outros mais, que tem mais de 20 mecanismos desses, o mais comum é o ChatGPT, todos eles são rolando Lero. São pessoas que sabem escrever e falar muito bem, mas que têm conhecimento superficial sobre vários assuntos. Então, se você não dá o contexto para ele, ele vai falar bobagem. Ele vai fazer caquinha. Sim. Entendeu? Então, você perguntou, ele responde a prova as questões do exame de suficiência corretamente? Depende. Depende da forma que você pergunta. Depende da forma que você pergunta. É engraçado que isso vai criando um estilo da própria pessoa com a mesma ferramenta, né? Isso é louco. Dá pra você colocar uma temperatura, né? Na resposta, na forma de perguntar. Mas eu quero ir um pouco mais profundo nisso, Roberto, que é o seguinte. Até então, nós não tínhamos uma ferramenta... A gente falava muito em RPAs, uma robotização que simula, né, os cliques humanos e tal, né? Que é legalzinho, né? Mas agora, a inteligência artificial ela traz algo que nós nunca tivemos, que é a interpretação. Sim. Que era algo que a gente não imaginava que algo além do nosso cérebro poderia fazer. Não, mas isso é muito complexo. Um robô não consegue, né? Não, isso um robô não consegue. E agora o robô começa a conseguir. Tudo bem, com falhas e tal, mas é muito surpreendente o que ele está fazendo. Aí eu te pergunto, quão impactante é isso para os negócios, entendeu? O que tu acha que vai de fato ter que mudar a partir da introdução disso no mundo dos negócios? Vou te dar um exemplo prático, real, objetivo, que tem 15 dias que aconteceu. A cada 2 anos eu fazia uma pesquisa de mercado sobre o empreendedorismo na contabilidade aqui no Brasil. E eu nunca fiquei satisfeito com uma pesquisa que eu fiz. Por vários motivos. Eu, na realidade, gastava de 2 a 3 meses para tabular e analisar os resultados. É demorado pra caramba. É muita conta, é muita simulação que você tem que fazer. Eu tenho uma ideia e penso assim, eu vou correlacionar isso com aquilo para ver o que acontece. Demora. E para escrever também demora. Então eu fazia a cada 2 anos. E demorava 3 meses para executar. Executar depois de coletar os dados, tá? Dia 15 de julho eu terminei a coleta de dados dessa pesquisa. Na semana seguinte estava pronta. Com muito melhor, com coisa que eu nunca tinha feito antes. Porque eu sempre fiz assim a análise. 80-20. Os 20 maiores escritórios, os 80 menores. Aí eu fiz essa análise e com o auxílio do ChatGPT, ensinei para ele fazer as médias, calcular as médias para mim. Aí ele calculou as médias todas. E aí na hora de apertar o Enter para publicar no meu blog, eu pensei assim, cara, essas médias dos 80% menores não estão legais. Nunca tiveram das pesquisas que eu publiquei. Aí eu comecei a fazer outras simulações. Eu fiz a simulação com 50%, com 30%. Foi quebrando. Assim, em meia hora, eu cheguei à conclusão que a análise correta do mercado de contabilidade no Brasil é 20% maior, 30% médio e 50% menor. Os números estão tão exatos que tem gente me mandando print dos números deles, dos escritórios dele, falando assim, a diferença está muito pequena, está dando 3% de diferença do que eu fiz. E as análises, claro que fui eu que fiz, mas quem redigiu foi o Jarvis ou o ChatGPT. No fundo, o que a gente está vivendo não é que ele está fazendo me substituindo. Ele está fazendo
para mim. É um instrumento de não trabalho por teu. mim. Exato. Para mim. É como se eu fosse o Iron Man, né? Tá agilizando algo que tu demoraria tempo. Tempo pra caramba. Mas olha como é uma questão de percepção, né? Eu tô aqui só pra dar aquelas cutucadas, né? Por quê? Ao mesmo tempo que, e eu acredito muito nisso, né? Que você falou, olha, muito, em menor tempo com mais qualidade. Muito mais, cara. E eu acho que toda inteligência é pra isso, né? Ao mesmo tempo, a percepção de valor do cliente, quando ela é em menor tempo, ele acha que foi mais simples para você fazer e ele não valoriza tanto aquele resultado, né? Boa pergunta. Essa é excelente pergunta. Desde a que primeira geralmente palestra, acontece isso, as boas perguntas vêm daqui. Isso é normal Não aqui na mesa, as perguntas sabe? dele que ele Eu xingava, falei só entendeu? pra Que também, né? tristeza. Pra dar uma pra dar uma força, força né? pra ele. só pra dar uma força, mas... Eu tô Tudo bem. acostumado já com isso. O que acontece? Se você gastar 1 hora da sua vida numa mina de carvão, extrair uma pedra de carvão deste tamanho aqui, colocar em cima da mesa, aí você volta lá na mina, fica 1 hora de carvão naquela mina e extrai uma pedra de diamante desse tamanho, qual que vale mais? Diamante. Não depende. Esse é o conceito. Você está fazendo uma conta, primeiro, a análise do valor do esforço do trabalho, primeiro, não gera valor. Exato. Se esforço empenhado numa tarefa gerasse valor, o mundo seria completamente diferente do que é hoje. Segundo, não sei se é o diamante ou o carvão. Por quê? Porque se você estiver morrendo de frio, você vai comprar o carvão e não vai comprar o diamante. É verdade, entendeu? É verdade. Então, a percepção de valor depende do uso que você tem à coisa. Se você fizer perguntas, você pode gastar 3 horas para fazer uma pergunta e 3 horas para fazer cavar uma pedra de carvão. O que vai ter mais valor? Depende. Depende sua necessidade Depende do momento, né? Por isso que eu falo muito pro pessoal. A primeira lição de marketing é uma ciência relativamente recente, ela surgiu na década de 70, da forma que é estruturada, conheça seu cliente. Se você não conhece seu cliente, tudo que você fizer não vale nada. Entendeu? E, Roberto, voltando um pouquinho que você falou sobre a importância de fazer boas perguntas, como lidar com as alucinações? Alucinações em que sentido? Que o ChatGPT gera. Não, pois é. Aí a questão é o seguinte, ele é um rolando lero, ele não conhece... ele tem conhecimentos superficiais sobre várias coisas e, mais ainda, a fonte de dados que ele busca é aleatória. Então, dependendo da pergunta, se você não dá o contexto, ele vai buscar de uma fonte. Quando você está fazendo um trabalho de escola, por exemplo, o seu TCC ou um paper ou alguma coisa assim, você tem a opção, você vai à biblioteca, pesquisa, ou ao Google, pesquisa uma fonte adequada, não é? Sim. Se você pegar uma fonte aleatória, provavelmente seu trabalho vai ser alucinado. Sim. Né? A mesma coisa. Então, se você não informar para ele qual a fonte de dados que você quer, ele vai te entregar uma coisa aleatória. Pode ser bom ou não. Vai depender da sorte. E como acreditar na sorte dá azar, eu prefiro trabalhar. Entendeu? Então tem a ver com a forma que você faz a pergunta. Total. Entendi. Então isso é uma dica, né? Pra quem não sabe como Percebe usar que ainda, surge um né? novo mercado, né? Total. Nisso 100%. Em qualquer área. Na realidade, é assim... quando eu comecei a trabalhar, estava muito na moda, eu não vou entregar... Eu tenho 53 anos. Curso de datilografia. Cara, se você não fizer curso de ChatGPT agora, acabou. Aprende. Não precisa fazer um curso formal. Aprende. Eu nunca fiz curso de datilografia. Eu comecei a trabalhar com 17 anos como analista, programador, né? É até engraçada essa história. Mas eu fazia assim, ó. Aprendi, né? Então, independentemente de qual atividade que você exercer agora, se você não conseguir entender como funcionam esses mecanismos, você vai ter muita dificuldade. Não é o contador que vai ser substituído pela inteligência artificial, não. É um outro colega seu que usa melhor a inteligência artificial que vai te substituir. Isso aí é claríssimo. Não é a sua empresa que vai ser substituída, é uma empresa que usa melhor que vai te... Você vai longe, né? Você começa a raciocinar, isso você vai longe. Mas, Roberto, entende que com o uso da inteligência e com a otimização,
tu acaba tendo menos vagas para contadores trabalharem em empresas de contabilidade, por exemplo, né? No momento que eu consigo otimizar o trabalho, aquele trabalho manual que eu tinha pessoas contratadas para fazer, não existe mais. Agora a inteligência artificial vai fazer, não? Legal, show de bola. Ótima pergunta também, estrelinha. Ele é ciumento. Estrelinha, muito boa pergunta. Milton Friedman foi para a China, mas, se não me engano, na década de 60 ou 70, não importa. E o general chinês, eles estavam construindo uma barragem, uma hidrelétrica lá. Milhares de chineses construindo uma hidrelétrica. E não tinha nenhum trator. Aí o Milton Friedman perguntou assim, general, por que vocês não colocam um trator aqui para construir essa hidrelétrica que vai ser mais rápido? O general olhou para ele e falou assim, mas se eu colocar um trator aqui, quantos chineses vão ficar desempregados? Aí o Milton Friedman falou, então ao invés de dar uma pá para eles, dá uma colher, que você vai empregar muito mais. Esse é o raciocínio óbvio, mas o mundo não é tão óbvio quanto parece. Quando você tem um trator, você tem uma cadeia produtiva gigantesca, desde a produção da peça menor da engenharia, da distribuição, da manutenção. Dizer, novas funções surgem, né? Novas habilidades são necessárias. Só que as pessoas vão ter que se adaptar a isso, né? Normal. Claro, a vida, nós estamos aqui num planeta, aí é filosofia, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para fazer bem para o outro. Então, se você não está aprendendo nada, você está ocupando espaço no planeta. Eu convivo muito isso com empresas de contabilidade, que tem muitos escritórios que estão parados no tempo em relação a diversas coisas. De estar ainda digitando documentos. Assim, existe uma mudança da sociedade que evolui junto com a tecnologia, né? Que é o comportamento até dos empresários, de quem a gente atende, de todo mundo, né? Tanto que a pandemia veio e ajudou até a fazer hoje ligações de vídeo que antes era inaceitável, né? Tinha que ser tudo presencial, entre tantas coisas. Fato. Mas tu sabe que tem escritórios que ainda estão apegados a manter o status quo deles de 20 anos atrás. Tipo, não, eu tenho esses meus clientes, ou seja, eu consigo atender dessa forma, eles estão satisfeitos, vão me manter. Com essa evolução da sociedade e da tecnologia, eu acho que isso em pouco tempo vai deixar de existir. Tu não vai conseguir resistir mais durante tanto tempo, talvez, ou não sei, te pergunto. É interessante que esses escritórios, até que têm clientes contemporâneos, né, que sobrevivem ao longo das décadas junto com eles, e são conservadores juntos com eles, e todos nós somos conservadores em algum momento da vida, eles estão sofrendo não mais pela parte do cliente, mas por aquilo que a gente começou a conversar no começo aqui do nosso programa. Não tem mais ninguém para trabalhar para ele. As pessoas não têm mais motivação para trabalhar dessa forma, ele, né? Não fica com ele. É um bom ponto. Não está ficando mais, não acha mais. E aí a desculpa me trocou por causa de R$10. Todo mundo sabe que não é isso. A pessoa quer trabalhar num ambiente diferenciado e que tenha inovação. Claro, né? claro. Assim, meu avô era contador, ele teve 8 filhos. Provavelmente um ia seguir a carreira, né? A tentativa dele era isso, por isso que ele fez 8. Exato, exatamente. Aí depois a geração dos nossos pais, tinham 3, 4. Tentativa, isso. 3, 4 ainda dá, né? Para estatisticamente ter um percentual relevante aí de pessoas que vão seguir a orientação do pai. Hoje a gente tem 1 ou 2. E a gente não tá concorrendo com as profissões tradicionais, né? Contador, médico, engenheiro, advogado. Né? Tá optando não ter filho mais, né? Também. Ou nenhum também. Exato. E a gente não está concorrendo só com medicina, engenharia, administração, psicologia, contabilidade. A gente está concorrendo com youtuber, gamer, influencer, e tudo mais que está acontecendo. Engenheiro de prompt, engenheiro de imagens agora, né? As imagens todas, isso eu estou aprendendo ainda também, tá? Nunca fui bom com artes visuais, mas o Midjourney, né, que é aquela ferramenta de geração de imagens via inteligência artificial, está sendo excelente também. Negócio muito doido. Eu descobri um prompt, um jeito que eu construo artigos muito rapidamente. Muito rapidamente. E aí aconteceu que eu estava gastando mais tempo para gerar a imagem do que para escrever o texto. Aí eu descobri um jeito de gerar imagem rápida. Muito doido o negócio. Não, você vai ouvindo ele falar e você vai viajando, pensando no seu escritório, né?
E você começa a pensar assim, pô, então aquilo lá eu preciso trocar, mudar aquele ponto. Aquela pessoa talvez ali tá só perdendo tempo naquele lugar. Só que isso, você vem aquele lado, né? Poxa, o que vai acontecer com esse pessoal, né? Que não evoluiu, né? Isso eu precisei é um problema. fazer uma planilha muito grande. Eu sou diretor de uma instituição desportiva e eu tinha que classificar os resultados aí de 2.240 pessoas. Aí eu pensei, puta, vou fazer uma planilha para fazer isso, me dá trabalho, eu vou fazer isso aqui. Tem o ChatGPT. Eu perguntei para ele, eu tenho uma planilha com coluna A, tá. Eu preciso juntar os dados da planilha A com B. Gera para mim a fórmula que eu vou fazer isso. Ele foi lá, eu copiei e colei, resolvi meu problema. Tá pronto, né? Eu consigo gerar VBA, né? O VBA da planilha de conciliação você pega um extrato e pega os lançamentos contábeis e fala para ele assim, olha, você tem um extrato que tem tal coluna, você tem uma planilha que tem lançamentos contábeis com tal coluna, agora faz um código VBA, os programadores aí, ó. A programação vai deixar de existir. Não vai, né, gente? Não vai. Só mudou a forma. Eu fui programador COBOL. Né? Quando surgiram aí as linguagens visuais, eles falam assim, a programação vai acabar. Todo mundo fala isso desde sempre, né? Não vai, muda. É só eu que tô me sentindo um bosta nessa mesa? Sim, mas é porque tu já é há muito tempo, né? Não, você fez uma pergunta boa, pô. Faz outra. E eu tô pensando aqui as fórmulas que eu fico fazendo no Excel, entendeu? Não, com certeza. E, Roberto, você acha que é por isso que a dona do ChatGPT fez aquela informação falando que a contabilidade é uma das profissões mais expostas, né, a essa revolução da inteligência artificial? É nesse sentido de exposta e não de fim, porque muita coisa vai mudar. E quem não mudar pode ser deixado para trás, pode ser ultrapassado. Assim, o que acontece? Essa também é pergunta boa, viu? Obrigada. Pergunta boa também. Que ela cobra depois. É isso. A gente viveu vários momentos, e em todos os momentos da história a contabilidade teve a sua importância. Num primeiro momento foi de registro, né, dos fatos. Então não tinha nada. Precisávamos registrar os fatos. Sensacional. Uma mudança grande na economia, no comércio, né? Aí que o comércio europeu quase ali começou a florescer, inclusive. Tivemos um momento onde a complexidade tributária, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro é complexo. Tá? A gente é mais, mas no mundo inteiro é complexo. A contabilidade foi usada muito para isso. Agora está num momento diferente. Né? A automação da contabilidade não está nem na entrada de dados. Vamos trazer para o mundo mais recente, tá? Até pouco tempo atrás a gente tinha que escrever livro, não tinha? Você não lembra disso não, né? Tinha que escrever livro de entradas, não tinha? Sim, eu fiz isso aí. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Tá. Eu fazia isso aí. Entendi. Aí depois inventaram o computador, aí chegava o papel, você digitava. A automação eu não sou da época do COBOL, mas eu fazia no DOS. Todas as comandinhos no DOS. Exato. Tá ruim para entrar no Windows. Você automatizou a entrada de dados e o processamento. Aí saiu o relatório, você imprimia. Legal demais. Aí, de repente, a gente começou a automatizar a coleta do dado. Ao invés de digitar, você busca da nota eletrônica, você busca de outros arquivos do próprio financeiro, né? E tudo mais. Agora, entrada, processamento, saída automatizado. No mundo não muito distante, isso já é realidade em alguns casos, né? Qual que é o meu papel, então? Ficar olhando? Ou perguntar o que está acontecendo ali? O que está acontecendo com aquela empresa? Mais ou menos o que eu fiz com a pesquisa. Os dados estavam ali. E eu comecei a perguntar, e se isso acontecer? Esse número aqui não está legal. Vamos entender de outro jeito? Qual é o comportamento do mercado se eu separar, ao invés de em 2 camadas, em 3? E qual é o melhor jeito de separar as camadas? É 20, 30, 50? É 30, 30, 40? E isso é inteligência. E é para isso que a gente existe, né, gente? Cá para nós. A gente nasceu com esse talento, com
com esse tanto de neurônio que a gente tem aqui, não foi só para carregar chapéu, né? Eu vi um especialista em inteligência artificial falando sobre, não mais do que tu, obviamente, porque tu é o da galáxia. Não, do multiverso. Do multiverso. Mas ele falava, perguntaram pra ele assim, tem algo que tu tem medo da inteligência artificial? Pô, essa pergunta é ruim. Essa é ruim. Mas não vou te perguntar, eu vou falar a resposta dele e quero que tu valide. Vou te deixar em maus lençóis aí. O que ele respondeu? Ele disse que o medo dele é que as pessoas tenham preguiça de pensar. O meu medo é muito maior que esse. Pois é. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque hoje, com assim, embrionário do jeito que está, eu já tô preguiçoso de pensar. Porque hoje, por que eu vou fazer um resumo de um texto ou ler todo o texto se eu posso pedir para uma máquina fazer e me entregar pronto, entendeu? Para que eu vou ler toda a convenção do sindicato se eu posso me dizer, eu comparo uma com a outra e me diz quais foram as mudanças e faz um arquivo pro meu cliente lá automático. E aí tu acaba perdendo um pouco daquela interpretação humana e de tu te instigar a conhecer, porque a máquina vai responder. Então tu vai ficar dependente da máquina. Mas você não... Só para complementar, mas você não acha que talvez isso pode ser um subconsciente seu de achar que o fato de você não pensar é um erro? Ou porque a nova geração já vai entender que isso não é um problema. Pode ser, mas tu entende que a época do Roberto lá, que tu tinha que abrir os livros na biblioteca e te aprofundar no assunto, estava tudo aqui, isso te dava uma segurança talvez de conhecimento, que hoje tu transfere essa segurança pra nuvem e tá lá. Então eu não vou ficar me matando se tá tudo lá, sempre tá lá. Tudo que eu quiser me movimentar de pensamento tá lá. Então, vamos separar a pergunta em dois aspectos. Desse eu não tenho medo nenhum. Pelo contrário, eu quero descobrir quem foi o cidadão me apresenta que falou que eu ia trabalhar menos com inteligência artificial, que eu quero bater nesse cara. Porque eu acordo 6 da manhã, eu tenho que me policiar para não começar a escrever e responder alguma coisa, para correr, para poder manter, né, um mínimo de saúde física, e depois começar a trabalhar. Porque eu vou de 6 da manhã à meia-noite, 1h da manhã, trabalhando, produzindo, criando coisas, e eu tenho que me policiar para parar. Eu tenho que me policiar. Porque antes de eu descobrir, e é recente, tá? Igual eu falei, foi maio. Meu cliente me perguntava alguma coisa. Poxa, mas como é que eu identifico o ICP, o perfil ideal de cliente? Pergunta frequente, quase todos os empresários da contabilidade fazem essa pergunta. Eu explicava e gastava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses explicando. E a pessoa faz e responde e demora. Ele me pergunta, eu escrevo um texto, mando para ele, eu explico, escrevo um texto com aquela explicação, naquele contexto, do jeitinho que ele quer. Ele, Alberto, agora eu entendi. Agora eu entendi. Por quê? A explicação para você é diferente. Com o seu exemplo, com o seu contexto, com a sua realidade, é um texto diferente. Mas claro que vai servir de exemplo para outras pessoas também, né? Então, assim, ao invés de trabalhar menos, ao invés de eu poderia ter mais tempo disponível. Só que ao invés de atender 10 clientes, eu estou atendendo 30. Exatamente. Estou atendendo 30. Né? E mais ainda, uma coisa que faz parte do processo de gestão, que é a questão comportamental, né? A gente não falou disso aqui, mas é um assunto profundo, importantíssimo, e que muita gente está deixando, quase todo mundo está deixando de lado, é que a habilidade de comunicação, a habilidade de relacionamento é nossa. É nossa. Eu tenho que entender, eu tenho que me colocar no seu lugar, é empatia e comunicação. Então, a partir do momento que eu entendo o seu problema, eu consigo resolvê-lo mais rápido. E eu estou fazendo isso, uma hora eu tenho que mostrar para vocês. É uma coisa absurda. Exemplo real. A última vez que eu fui lá para a visita dos bastidores na Disney, uma senhora deu uma resposta para a gente, foi fenomenal. Ela falou o seguinte, olha, a cultura de uma empresa, ela está ligada à história de vida do empreendedor, como é aqui na Disney. E aquilo, ela falou para mim, mais umas 30 pessoas, mas aquilo caiu para mim perfeito, porque começou a passar pela minha cabeça Steve Jobs, Bill Gates, esses caras e os meus clientes. Falei, cara, é assim, exatamente assim que acontece. A cultura é um reflexo da história de vida do do fundador da empresa. E aí eu comecei a pedir para o pessoal, para os meus clientes, escreverem a história de vida deles para a gente transformar, escrever mesmo a história e transformar em
não só em palestra interna, mas também em derivar culturas e valores, propósito, cultura, propósito, valores, visão deles. Eu pedi isso para 10, 2 fizeram, porque dá um trabalho do cão. Né? Hoje, o que eu faço? Escreve para mim uma timeline aí. 10 coisas mais importantes da sua vida. Eu faço para você. Entendeu a diferença? Ao invés de mudar a vida de 10, eu estou mudando a vida de 100. Exato. Essa é a diferença. Agora, dependendo da sua timeline, eu faço uma pergunta. Dependendo, eu faço outra. E se seu interesse é mais comercial, eu vou buscar esse DNA cultural seu e direciono para a sua proposta comercial. Se seu problema é de desenvolvimento e recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas, eu direciono para isso. Então, assim, eu tô me sentindo Iron Man mesmo. E já vai estar no currículo isso. O nível de saber usar o ChatGPT, né? Que nível você está em? Qual o seu grau? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial falou que as profissões em alta serão quem sabe mexer com inteligência artificial e machine learning. Exato. Ou seja, galera, vamos correr atrás, né? Computador, todo mundo consegue, né? Se atualizar e atrás disso. E o ponto que lá em Minas, a gente tem uma palavra, não sei se a gente pode falar aqui, mas eu vou falar, se não puder, você corta. Aqui tá liberado. Fé das unhas. Conhece? Fé das unhas. O Fé das unhas do ChatGPT, ele muda. As perguntas que eu estava fazendo há 15 dias já não valem mais para hoje. Ele piorou. Ele ficou mais burrinho. Então tem que melhorar meu prompt. Hoje ele tem erros ainda básicos, né, Roberto? Se for analisar, assim, até bem burro, assim, às vezes. Tu faz perguntas e ele te responde algo e afirma algo diferente do que ele te respondeu. E aí tu diz, mas não foi isso que tu me respondeu. Me desculpe. E aí se corrige todo. Então, tem todo um erro ainda, que eu acho que eu tô na esperança de evoluir, né? Eu penso o seguinte, você acabou de contratar um estagiário para sua empresa, que é um estagiário absurdamente competente com a palavra. Ele escreve bem e fala bem. Mas é um estagiário. Né? Ele não tem a experiência de vida. Uhum. Ele não tem o conhecimento profundo em nenhuma área. O que você vai perguntar para esse estagiário? Calcula para mim o preço médio de estoque, o custo médio de estoque de uma mercadoria, por exemplo. Quantas possibilidades existem de fazer esse cálculo? Centenas. Qual que ele vai escolher? A que tiver aleatório. A que tiver na primeira página Agora, do Google. se você fala assim, lê essa norma brasileira de contabilidade aqui para mim e calcula. Aí ele faz certo. Uhum. Entendeu? Essa é a diferença. Se você não ensinar para ele, você não está fazendo a pergunta certa. Em outras palavras, ele quis dizer que o problema não está no chat, está em você. Sim. Exato. É a pessoa na frente da máquina. É a pecinha. É a pecinha. Eu concordo com isso. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida mais desafiadora aqui pra ti, porque quando tu fala dessa evolução, eu fico pensando em como vai ser, porque teve essa etapa da digitalização no Brasil, né, muito bem voltada pelo governo, que é um dos que mais tem controle aí digital, né, do mundo aí, da galáxia, talvez, do multiverso. multiverso Mas como é que tu enxerga o escritório de contabilidade no futuro? O que vamos estar fazendo dentro do escritório de contabilidade, já digamos, no ápice da inteligência artificial, assim? Como é que tu imagina isso? Agora pegou. Não, essa é a pergunta de $1 milhão mesmo, porque é o seguinte, nós estamos no meio do ponto de inflexão. Uhum. E assim, fazer qualquer tipo de previsão neste momento é muito, muito, muito arriscado. Por isso que a gente quer. Muito arriscado. Até pouco tempo atrás, bem pouco mesmo, no final do ano passado, eu lia sinais de concentração do mercado de contabilidade no mundo inteiro. O que significa concentração? Todo mercado, quando ele nasce, ele é pulverizado. Farmácia, né? O laboratório farmacêutico, banco, ele nasce pulverizado. Depois ele concentra, depois ele se consolida em pouquíssimos players. Eu imaginava isso para o mercado de contabilidade. Concentraria-se em pouquíssimos players. Os outros... Porque ele deixa de ser uma empresa de viés artesanal para muito uso de capital intensivo. Fica caro contratar, fica caro investir em tecnologia, investir em marketing, investir em vendas, investir em profissionais. Fica caro. Então você precisa cada vez mais de capital para poder se manter competitivo. O
O que pode ser que aconteça, e essa é uma hipótese, tá? Não posso afirmar com convicção, mas eu tenho sinais de que pode, na Inglaterra já está acontecendo isso, haver uma pulverização de novo. Por quê? Porque essa tecnologia barateou tanto a entrada, o processamento das informações, que você sozinho vai poder fazer igual eu atendo consultivamente 30, 40 empresas. Consultivo. Personalizadíssimo. Entendeu? E não é o processamento, é a consultoria. Eu vou resolver o seu problema específico do seu jeito, com base nos seus números. Por quê? Porque a coleta e o processamento do dado ficou barato, ficou rápido, ficou eficiente. Né? Então, o escritório pode ser assim, o escritório pode ser cada vez menor, com pessoas especializadas em assuntos. Porque, por exemplo, eu não sei fazer perguntas ligadas à questão trabalhista. Eu não me especializei nesse assunto, eu não tenho experiência nesse assunto. Posso ter? Posso, né? Mas vai demandar tempo. Se eu pegar uma pessoa que tem experiência nesse assunto, ele vai ser capaz de fazer perguntas, não só, de novo, não é para o ChatGPT, é para o ChatGPT com o contexto e com as informações que eu quero. Ele sozinho é burro, bem burro, por sinal. Né? Aí eu vou fazer a pergunta certa, da mesma forma que uma pessoa... Eu peguei alguns balanços para analisar. Eu estudei análise de balanço, tanto na faculdade quanto na pós-graduação, mas eu não convivo com isso, né? Eu não tenho experiência em análise de balanço, eu sei o básico ali. Eu comecei a fazer algumas perguntas, fiz upload de alguns balanços públicos e comecei... Primeira coisa que me veio, não sei nem o que perguntar. Entendeu? Eu não sei nem o que perguntar. Aí eu fui voltar nos alfarrábios lá resgatar a minha memória e ver, vou perguntar isso. Ele responde. Mas eu dou a informação, primeiro, eu dou o contexto, eu dou a ideia. O que é o contexto que eu tanto falo? Vamos falar de recrutamento e seleção de profissionais. Quantos livros, quantos artigos tem no mundo, na internet hoje, sobre recrutamento e seleção de pessoas? Infinitos. Né? Multiversos. Todos são bons? Provavelmente não. Possivelmente não. Provavelmente não. Então, se eu fizer a pergunta, me explica como que é o jeito ideal de fazer recrutamento e seleção, ele vai escolher uma fonte de dados qualquer. E eu posso dar sorte ou dar azar de ser uma fonte boa. Como eu não acredito na sorte, acreditar na sorte dá azar, eu falo o seguinte, eu li esse artigo lá de Harvard, ou do MIT, lê para mim, entende o que é isso, e vamos trabalhar agora esse assunto, recrutamento e seleção, no contexto de uma empresa de contabilidade que tem 10 colaboradores e que tem tal taxa de rotatividade. Agora eu entendi, agora eu consigo te ajudar. Entendeu? Então você dá o contexto, você dá as informações, a fonte de dados, e aí você começa a fazer as perguntas. E o mais legal de tudo, eu fiz alguns artigos muito doidos. Eu peguei um artigo e falei assim, agora você vai escrevê-lo no estilo do Nelson Rodrigues. E publiquei. Ficou legal pra caramba. Entendeu? Muito louco, né? Em segundos. Escreve agora de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais profissional, de um jeito mais elegante, no estilo blog post, no estilo mais... Então, o que eu escrevo é o meu estilo, porque é um conjunto de coisas que estão lá. Roberto, e quanto tempo você levou para chegar nesse nível de aprendizado, assim, cara? O cara que hoje está aqui assistindo a gente e ele falou assim, cara, isso aqui é uma novidade, eu sei, estou ouvindo falar sobre essas inteligências, mas eu não coloquei a mão na prática. Quanto tempo você levou? A primeira vez que eu entrei no ChatGPT foi em maio desse ano. Maio. Legal. É legal, né? Porque isso assusta muito as pessoas, né? Principalmente quem está vendo ali, tem um escritório um pouco mais raiz, um escritório menor. E muito bem falado na questão dos bancos, né? Levar isso em comparação, você fala assim, cara, meu escritório vai morrer então daqui 2 anos. Acabou. Porque eu não vou ter tempo de me preparar. Tem um episódio do Fecha Conta, e quem está assistindo pode fazer isso também. Tem uma tecnologia que é YouTuber Summarizer, que é um app de inteligência é uma extensão do Chrome. Eu peguei o episódio do YouTube, toquei ele dentro e falei assim, faça um resumo geral e me diga quais são os principais pontos da conversa que nós estamos tendo aqui. Ele vai te falar tudo, vai te dar frases do Roberto ainda entre aspas, dizendo o que aconteceu, o que ele falou. Cara, é sensacional.
hoje as pessoas têm menos tempo para dedicar em algumas atividades. Então, se ela quer saber o que a gente está conversando aqui, ela vai ver em 2 páginas. Ela matou o assunto que a gente ficou uma hora debatendo. Não, e aqui é o seguinte, tem exemplos práticos. Quando eu estou fazendo uma reunião com um cliente, eu uso um mecanismo de transcrição automática Também, né, ou um vídeo gravado, ele transcreve. Aí, para fazer a proposta comercial depois de um diagnóstico feito numa entrevista, você tem tudo. Você tem tudo. A ponto de um cliente falar para mim o seguinte, olha, meia hora de conversa, você conhece mais minha empresa do que eu. Não, eu não conheço. Quem conhece é você que me falou. Me falou, eu consegui captar tudo. Né? Eu só captei, né? E numa conversa assim, é difícil a gente captar tudo, né? Então, você pega aquela transcrição, pega o meu estilo, pega o que eu faço e fala assim, agora nós vamos criar juntos uma proposta comercial. Uhum. Aí ele cria. Imbatível. Legal. A proposta fica imbatível. O outro ponto... Oh, vai, desculpa. Não, manda bala. O outro ponto é que eu comecei a fazer alguns testes, ainda um pouco caro. 2 testes importantes. A vida inteira eu escrevi. Eu prefiro, por mim, eu prefiro ler do que assistir vídeo. Eu leio muito mais rápido, eu leio muito rápido. E vídeo eu tenho que colocar na velocidade 1.7, acima disso já não dá para entender, né? Então, eu leio muito mais rápido. E aí eu prefiro escrever. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu peguei alguns mecanismos de pegar o texto e transformar em voz. Alguns ainda são robotizados. Tem outros que são perfeitos. Com emoção, com entonação de voz. Aí transformar o texto em vídeo. Eu fiz isso, eu coloquei o Harry Potter para falar de mim outro dia, né? Coloquei a Vitória, peguei um vídeo dela e coloquei em inglês, português, espanhol, alemão e polonês. Então, assim, tudo que você escrever para sua empresa, você pode transformar em áudio ou em vídeo. Mais ainda, próximo teste que eu estou fazendo, eu vou pegar um chatbot e falar assim, agora você vai responder as pessoas como se fosse eu, usando o conteúdo que eu já escrevi. Então, minha base de conhecimento já está lá. Ah, mas e o vídeo? É a mesma coisa? Não, porque o vídeo, a forma com que a gente conversa, a cognição é diferente. A estrutura da frase falada é diferente de uma estrutura escrita. Sim. Então é mais complicado para o chatbot entender e transformar o conhecimento de vídeos e de voz em respostas do que pegar um texto escrito, que é estruturado, né? Eu consigo enxergar facilmente isso que tu tá falando em relação à resposta de chatbots muito mais inteligentes, que hoje chatbot é burro também, né? Responde tudo atravessado, as pessoas odeiam ter que lidar com um robô por conta disso, Porque até pouco tempo atrás, e a maioria dos chatbots que tem, eles são algoritmos. Algoritmos, é estrutura, ali, né? árvore de decisão. E não é inteligência artificial. Agora, no momento que tu coloca a inteligência artificial com o teu conteúdo... E com o seu tom. O meu escritório vai ter um conteúdo muito melhor do que o teu, inclusive. Aí... Claro. Quando ele consultar o meu escritório e tiver aquele conteúdo para resposta, ele vai responder corretamente. Se tu não tiver aquela resposta, bom, ok? Aí a gente vai começar a criar bancos de dados de inteligência que são ativos das empresas de contabilidade para responder corretamente o cliente sem ter que ter uma interação humana para aquilo, né? Eu peguei um chatbot, por exemplo, eu plantei pro site da Receita lá, aquele tanto de coisa do Simples Nacional, aquelas perguntas e respostas do Simples Nacional, do Imposto de Renda, tá lá. Agora, se todo escritório fizer isso, as respostas vão ser todas iguais. Exato. Aí comoditizou, aí se lascou todinho, né? Então, eu tenho que responder do meu jeito, com o meu conteúdo, com o meu estilo, humanizar, e com o meu tom. E é interessante porque hoje nos escritórios a gente tem um grande problema que é entrega, mas não tem muita qualidade. Por falta de tempo, muitas empresas acabam ou às vezes perde colaborador no meio da jornada e tem o que entregar, entrega, e depois a gente vê o que dá. Essa é a realidade de muita gente. Inclusive a gente já passou por isso várias vezes. E aí eu trago, por exemplo, se a gente coloca essa inteligência artificial rodando, você acredita que os escritórios passam a ter mais valor por ter uma qualidade de entrega melhor utilizando a inteligência artificial? Aquela questão, de novo, do diamante e do carvão. O valor está em quem compra e não em quem vende. Então, se você não sabe para quem que você está vendendo, qualquer caminho serve, né? Eu mudei um pouco o ditado. Se você não sabe para quem que você está vendendo, se você não conhece seu cliente, qualquer tecnologia serve. Você não vai conseguir.
Questão é simples. Perfil comportamental. Em geral, os líderes da área contábil, eles são de origem técnica, em geral. Em geral, eles têm o perfil comportamental analítico executor. Então, são pessoas introspectivas que gostam muito de estudar, que não gostam de conversar com outras pessoas, que né, são ali, gostam de pegar e executar a tarefa. Isso traz uma série de consequências, várias delas. Primeiro, eu prefiro fazer do que ensinar. Isso, no mundo atual, não precisa nem falar o que acontece. Segundo, quando você fala assim, líder, conversa com a sua equipe, o máximo que ele faz é mandar um e-mail. Né? E se você insistir, ele manda um WhatsApp. Então, ele não gosta de conversar com a equipe, não tem equipe que suporte isso. Aí você fala assim, conversa com o cliente, ele também faz a mesma coisa, aí não tem cliente que suporte isso. Né? Aí você fala com ele o seguinte, uma pessoa que é analítica, que é executora, que tem aversão a risco, óbvio que tem que ter. Né? A atividade contábil, por natureza, tem que ter aversão a risco. Qualquer erro é fatal. E desde o primeiro dia da escola você aprende o princípio do conservadorismo, não é assim? É isso aí. Show de bola. Então, aí você chega para essa pessoa e fala assim, agora você tem que inovar. Cri. É exatamente isso que acontece. O cérebro reptiliano acende e aí ele tem 3 reações. A primeira é agredir. Fala assim, essa tecnologia não funciona, o ChatGPT vai morrer, isso aí é coisa do Skynet, vai matar todo mundo. Primeiro é agredir. Quando ele vê que ele não consegue agredir, ele foge, muda de emprego. Quando ele não consegue mudar de emprego, ou mudar de profissão, ele finge de morto. Não, depois da SF eu mexo com esse negócio. Depois do imposto de renda eu mexo. Não, no ano que vem eu... Então, o que acontece? A questão da tecnologia não é Deus. Ponto, né? Tecnologia não vai resolver seu problema. Quem vai resolver seu problema é você. E a partir de habilidades comportamentais que você precisa desenvolver em você primeiro, depois na sua equipe. Quando eu comecei a trabalhar, aliás, antes, né, na sala de aula, eu sou tímido até hoje. Muito. Eu era tão tímido que eu fazia conta na hora de ler aqueles parágrafos, né, que o professor mandava. Lê um, depois lê outro. Fazia conta, falta tantos minutos para acabar a aula, quantos parágrafos tem, eu mudava de lugar, para não chegar em mim. Né? Eu não conseguia conversar com outras pessoas. E aprendi um pouco sobre habilidade de comunicação, porque eu percebi que sem isso eu não conseguiria sobreviver profissionalmente. Tá em mim? Não. Eu desenvolvi. Da mesma forma, habilidade de comunicação, habilidade de empatia. Se colocar no lugar do outro, sem me colocar no lugar do outro, eu jamais vou conseguir gerar valor para o meu cliente. Jamais. Não importa qual tecnologia que eu utilize. Não importa qual atividade que eu execute. Quem te dá valor é quem paga a conta. Quem compra, não é quem vende. Tem que entender a premissa básica, né? Tem. E falando nisso de tecnologia e como humanizar a contabilidade nesse meio, né? Transformação digital, inteligência artificial, nós teremos o KombiCon nesse ano com esse tema, gente, não percam. As inscrições estão abertas e vai rolar de 25 a 29 de setembro, é online e gratuito. Se inscreva, a gente vai deixar aqui no box de informação para vocês. Muito bem, esse papo tá bem profundo e reflexivo aqui, Muito pelo menos para reflexivo. mim. Eu tô com várias ideias, inclusive, agora de como implantar algumas tecnologias, quando ele tava falando das coisas que ele faz lá, né? Eu falei, mas se eu fizesse tal coisa também, acho que ajudaria. A gente fica assim, né? Mas Você já não tem um avatarzinho seu? Pois é, né, cara? Tem que criar um desse aí também. Tem que fazer. Mas vamos encerrar o papo, infelizmente, né? Tem muito Bora, mais vamos lá, conteúdo, mas chegou no final do nosso episódio. Nós vamos para um quadro da saideira aqui. Como é que funciona a saideira, seu Roberto? A saideira é um quadro onde a gente faz uma pergunta pra ti e tu só pode responder sim ou não. Não pode dizer depende, não pode querer complementar. É uma escolha de vida que tu faz nessa resposta. Isso tem ruindade no meio, hein? Muito bom. Tem ruindade no meio. Vamos lá. Eu começo. Vai lá. Diamante é melhor do que carvão? Não. Não. Quem não se adaptar à inteligência artificial perderá o emprego? Não pode falar trocará? Não. Sim ou não? Perderá o emprego? Sim. Engasgou, hein? Perderá. Não, perder o emprego, sim. O emprego que ela está agora, sim.
Humanos robotizados serão substituídos por robôs humanizados? Desculpa, como? Bugou, deu tela azul. Humanos robotizados serão substituídos por Ah, robôs humanizados? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Até Sim. na mais antiga profissão da história. Sim. A pessoa que não sabe jogar o saideira, gente. Tu acredita num futuro catastrófico para a humanidade em relação à inteligência artificial? Sim. O chat Não GPT... respondi por quê. Você lembra que eu falei? Você eu quero lembra? saber, Mas não dá tempo mais. O chat GPT consegue fazer uma escrituração contábil sem nenhum erro? Assim como um martelo consegue pregar um prego sem nenhum erro. É muito filosófico, cara. O Roberto não sabe jogar esse jogo aí. Sim. Sim. O seu João lá que criou o martelo? Mas é muito. O chat GPT é melhor que o Bard? É só sim ou não? Ô, Roberto, Pra como? mim, sim. Pra mim, ok. sim. Eu já testei os dois, pra mim, sim. Mas pra outras atividades, não. Vocês estão de sacanagem comigo. É de também, né? propósito. A inteligência artificial vai suprir a necessidade de contadores no Brasil? Repete, desculpa. A inteligência artificial vai suprir a necessidade de ter contadores no Brasil? Não. Não. Nem no mundo. Ok. Bom, pra mim tá ok. Eu tenho mais uma. Vai, Eu vai. tenho. Algum dia eu vou conseguir colocar o chat GPT pra conversar com um cliente chato no meu lugar? Sim, já pode fazer isso hoje. Se não fez, tá errado. Pode fazer, gente. Dá pra ganhar dinheiro com inteligência artificial? Uai, não vale. Vai, vale. Vamos criar uma exceção aqui. Para mineiros, o vale. Última. Inteligência artificial vai acabar com os erros do SPED? Não. É tão complexo que não vai conseguir, é? Gente, bom, se ele criou o manual, vamos acreditar nisso. Gente, esse papo super produtivo aqui com o Roberto Dias Duarte. Acompanhe mais o Fecha Conta para novidades. Inteligência artificial tá aí, então não perde esse papo. Revisa, passa pros colegas. E é isso, Roberto. Muito obrigado por ter vindo ao Fecha Conta e batido esse papo tão produtivo com a gente. Ó. Vamos brindar junto aqui. Fechando a conta. Fechando. Bate. Valeu, galera. Obrigado.